Marcos capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, saia desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Mais um pouquinho, a gente vai ler até o versículo 20. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhes que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Só até aqui. É engraçado, meus irmãos, que infelizmente a gente tem vivido num tempo onde parece que tudo não vai bem, tudo está fora do eixo. A gente sempre mira para fora, né? A gente olha para o mundo, a gente olha para as circunstâncias da vida e como o mundo está, e a gente olha e fala: nossa, parece que as coisas estão indo de mal a pior, estão voando de cabeça para baixo, parece que o mundo vai colidir em uma explosão terrível e ela nunca mais vai ser a mesma. A gente olha e percebe que o mundo está fora do que deveria ser. As coisas não são como deveriam ser. Inclusive, nós mesmos também não somos como deveríamos ser. Nós olhamos para dentro do nosso coração e a gente percebe que há muita falta de amor, muita falta até mesmo de Cristo, muitas vezes. E o que é mais aterrorizante é que a gente sempre pensa que o mal está só do lado de fora. A gente tem esse costume de pensar isso. E a gente acabou de ler um texto que aponta o mal numa pessoa, mas não somente em uma pessoa. A gente viu um homem que foi possesso e ele ficou possuído por uma legião, muitos demônios dentro de si. E a gente pode pensar: o que isso tem a ver comigo? Isso tem nada a ver comigo? Um cara endemoniado, que imagina, eu não tenho nada a ver com endemoniado. Mas a gente sabe que a influência do mal no mundo é muito grande. A influência do mundo também é grande. Na semana passada eu falei sobre os 3 poderes que lutam contra nós: a carne, o mundo e o diabo. E nós acabamos de perceber uma pessoa que teve, uma vida, provavelmente uma vida comum, como qualquer outro, mas que neste momento ele estava completamente possuído. Eu me recordo que, um tempo atrás, quando eu ainda era seminarista, eu tive a oportunidade de conhecer um missionário. E o missionário, contando a respeito de toda a sua trajetória, a sua vivência no campo missionário,
ele disse que teve muitas experiências com feiticeiros, com bruxos, com pessoas que nós consideramos da ala, né, ali, todo maligno, né? E as experiências dele, além de muitas conversões para a glória de Deus, ele também teve que deparar com esse embate que há entre o Evangelho e todos os poderes do mal. E ele disse que em certa tribo, em certa cultura, algumas pessoas, alguns daquelas pessoas, eles faziam algumas coisas ruins com as crianças. Por exemplo, se a criança nascesse com um defeito, alguma deficiência, eles eram enterrados vivos, e aquilo era como se fosse um tributo à divindade deles. E eles faziam isso sem nenhum tipo de constrangimento ou dificuldade. Para a gente é muito assustador. Consegue imaginar isso? Criancinhas recém-nascidas sendo enterradas vivas porque tiveram a mesma mentalidade que alguns judeus tinham lá antigamente. Quem pecou? E eles entendiam que aquele sinal, naquela pessoa que nasceu daquele jeito, aquela criança que nasceu assim, Deus estava punindo, a divindade deles estava punindo. Certamente Deus não faz isso. E a gente vê que a nossa cultura não é muito diferente dessa cultura que eu acabei de citar. Nossa cultura também está cheia de histórias tenebrosas e sombrias. Nós vemos isso o tempo todo. A gente lê isso nos nossos livros, não é tão difícil ver que o terror está em alta. Filmes, séries, tudo isso apontando para esse desejo de conhecer as trevas, de saber melhor sobre o mal. Inclusive, há alguns que maqueiam o mal, fingindo que é bom. E essa aqui é a artimanha, né, do nosso inimigo. Acho que alguns de vocês conhecem que existe uma série chamada Lúcifer. E na série, Lúcifer além de um galã de cinema, é um cara da hora, um cara do bem, é um cara bacana. E a gente começa a pensar, talvez, que o Satã é uma pessoa inofensiva. E isso está cada vez mais e mais infiltrado, o inimigo está infiltrado no nosso mundo. O nosso mundo está indo de mal a pior, gente. Está indo ladeira abaixo. Eu fiz questão de dar uma pesquisada em algumas notícias, e eu nem vou precisar falar que não há novidade nenhuma, que as notícias são sempre as mesmas. Pessoas que estão sendo mortas, assassinatos, latrocínios, abusos sexuais, abusos emocionais, o tanto de rumores de guerras e guerras. Sim, o mal infiltrou no nosso mundo. O inimigo está à espreita, o inimigo está controlando tudo, e muitas pessoas estão sendo dominadas por esse inimigo. O nosso mundo, infelizmente, está em rota de colisão, e a gente percebe que parece que não tem como sair dessa situação. E eu quero que você imagine a história daquele homem que a gente acabou de ler. A história dele é uma história de uma pessoa que, infelizmente, entrou nessa rota de colisão, que percebeu que não estava andando mais bem, as trevas não era simplesmente uma influência na sua vida, mas agora era quem dominava a sua vida. E o livro de Marcos, meus irmãos, ele aponta justamente para a grande notícia, lá no começo de Marcos, capítulo 1, a gente tem o primeiro versículo que nos diz: princípio do Evangelho ou da Boa Nova de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nessa manhã eu quero tratar com vocês sobre Jesus, que está vivo e é o Filho de Deus, e ele nos diz: arrependam-se todos e creiam no Evangelho, creiam nas boas novas. E eu quero falar sobre 3 coisas olhando para esse texto. Primeiro eu quero falar um pouquinho para vocês do que está acontecendo antes de Jesus chegar lá na terra dos Gerazenos. Jesus está caminhando, ele está agora num barco junto com os seus discípulos, os seus amigos mais próximos, e ele passou por uma grande tempestade. Se você ler um pouquinho antes aí, no versículo 35 até o 41, vai mostrar que Jesus
estava passando junto com os seus discípulos por uma tempestade. No entanto, Jesus dormia despreocupado enquanto seus discípulos gritavam e tentavam salvar as suas vidas. E ali, Jesus ele fala com o mar, repreende o vento e o mar, dizendo no versículo 39, acalme-te, emudece, o vento então se aquietou e se fez uma grande bonança. É impressionante porque esse acalma-te, esse aquieta-te, é a mesma palavra que muitas vezes Jesus ele se dirigia para repreender ou para expulsar os demônios. É o mesmo tipo de verbo usado aqui. E nós vemos claramente que Deus, ele, através da pessoa de Jesus Cristo, ele repreende o inimigo que está ali no mar e que está no vento, de alguma forma. Então se faz grande bonança. Eu acho importante a gente pontuar isso, porque o que Jesus estava prestes a enfrentar era grande. Parece que havia uma força que estava tentando se opor a Jesus. Há uma força que está tentando impedir de Jesus de chegar até o outro lado, ali na outra cidade. Então Jesus faz todo o esforço que lhe era possível para encontrar essa pessoa. Para encontrar essa pessoa que nós não sabemos, esse homem gerazeno ou gadareno, dependendo da sua versão, que estava completamente desprovido de sanidade, completamente controlado por outras forças. Jesus faz tudo para encontrar com ele. Então, Jesus começa fazendo isso da seguinte forma, subjugando os poderes das trevas. Como eu disse, em Gadara havia um homem que estava possesso, no seu pior estágio da sua possessão. Há algumas pessoas que pensam que a possessão demoníaca acontece simplesmente de forma a de deixar desfigurado, mas não é sempre assim que acontece. Muitas vezes os poderes demoníacos começam com simplesmente mudar a sua opinião sobre algo. Falar para você que o que é errado não é tão errado assim, afinal de contas. Então, de repente, essa brecha, como os irmãos pentecostais dizem, quando a gente deixa essa brecha aberta, é como se fosse um convite para que o diabo pudesse, assim, tomar conta das nossas vidas, das nossas histórias. Eu não quero que vocês, meus irmãos, fiquem fissurados ou supersticiosos demais com relação aos poderes do inimigo. Mas eu também não quero que nós fiquemos completamente assim, despreocupados, sabe, descredibilizando essa influência no mundo. Nós não devemos ter esse olhar muito fissurado, muito compenetrado no inimigo, mas também não temos que ter esse olhar cético, esse olhar duvidoso do mundo espiritual e dos poderes que, sabe, militam contra nós. O versículo 2 nos diz o seguinte: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro o homem possesso de espírito imundo. E aqui nós temos essa imagem, e é legal, interessante, versículo 3, 4, vamos dizer toda a figura, como ele estava, né? Versículo 3, ele vivia nos sepulcros, e nem mesmo cadeias, correntes, né, podiam prendê-lo. Ele tinha uma força descomunal. Ele era alguém que faziam questão de prender, porque era perigoso, mas ainda assim ele conseguia se soltar. Ele parecia um homem tipo Hulk, assim, um homem muito forte, e ninguém podia contê-lo. O versículo 4 diz que por muitas vezes colocaram grilhões e cadeias, mas todas elas foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Essa é o tipo de pessoa que nós queremos distância, que nós não queremos nem conversa, não quer ser amigo dele. Mas existem influências tão negativas quanto essa. Essa aqui é o tipo de que a gente sabe, é ruim, eu não vou me aproximar. Mas tem aqueles que, se a gente bobear, até frequentam a igreja.
Tem aquele tipo de influência que muitas vezes são possuídas pelo próprio Satã e que são tão piores quanto. Eu quero que você pense em Judas. Judas era um dos discípulos de Jesus, que Jesus chamou para andar com ele. Porém, Judas foi totalmente atraído por essas forças, ao ponto de o próprio Satanás entrar nele. E é interessante isso, porque ele era uma pessoa que ouviu Jesus mais ou menos por 3 anos. Então nós temos aqui claramente vários tipos de influências, vários tipos de poderes. A gente nem precisa dizer daqueles que fazem tanta perversidade no nosso mundo e que acabam seguindo o curso do que a gente viu também semana passada, o curso do Espírito, né, que domina os filhos da desobediência, os filhos da ira, do espírito da potestade do ar, como disse lá em Efésios 2. E nós temos aqui claramente essa imagem muito prefigurada nesse homem. Esse homem que agora já não tinha mais controle. Ele tinha, infelizmente, antes ele tinha uma vida, mas infelizmente ele perdeu essa vida. Ele perdeu o convívio social, ele perdeu muitas coisas com essas brechas que ele abriu. Mas vamos falar um pouquinho dessas brechas, porque certamente ele não acordou numa manhã e estava cheio de demônio. Não foi assim que aconteceu. Ele começou um passo por vez. Às vezes a gente pensa que isso simplesmente acontece. Não, eu tenho água aqui, obrigado, meu irmão. Não é assim. É um dia após o outro. É deixar que o inimigo controle a mente, controle a história, as decisões. Quero que você pense, por exemplo, na sua família. Vamos supor que você entrou numa intriga pessoal dentro da sua casa, familiar ali com o seu cônjuge ou com seu filho, não sei, uma pessoa que você escolher aí, que às vezes vocês têm um pé de guerra. Vamos colocar assim, no reino de Deus, não significa que a gente não briga nunca. A gente às vezes briga, às vezes a gente se desentende, às vezes a gente quer cortar o dedinho da amizade. Mas, como a gente serve a Jesus, a gente procura se reconciliar. Afinal de contas, fazemos parte desse ministério da reconciliação, como diz as Escrituras. No entanto, muitas vezes a gente vai deixando a raiva controlar, vai deixando a ira dominar. E isso tudo vai se transformando numa isca que o inimigo usa contra a gente, porque infelizmente nós temos essa tendência. Sempre há algo em cada um de nós onde nós somos mais vulneráveis. Às vezes é em pedir perdão, às vezes você tem dificuldade de pedir desculpas. Às vezes é de perdoar. Não sei. Pode ser várias coisas. Eu vou dar outro exemplo, porque talvez na sua casa está tudo em paz, que bênção. Espero que sim. Mas talvez no trabalho as coisas não estão indo tão bem. E aí você quer um reconhecimento. E essa busca por reconhecimento vai te causar 2 coisas. Ou pode dar lugar a 2 coisas na sua vida. Ou você pode sentir inveja daquele que é reconhecido. Como que ele pode ser conhecido e eu não? Como essa pessoa pode ser conhecida e eu não? Ou pode dar lugar ao orgulho. Porque talvez você seja a pessoa reconhecida, aplaudida, benquista. E aí você fica, nossa, essa empresa não ficaria em pé sem a minha presença. E tudo isso aponta mais uma vez para as nossas vulnerabilidades, para as nossas fraquezas. E assim vai. E assim por diante, a vida vai ficando cada vez mais intrigante. A gente corre o risco de, infelizmente, cair na isca do inimigo. E aí é interessante, o texto vai dizer que vamos ler a partir do versículo 5 de novo. Andavam sempre de dia e de noite, andava sempre, né? Esse homem, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele já começa, então, a colocar a posição verdadeira do mal no mundo. Às vezes a gente coloca o mal, impede a igualdade com os poderes de Deus, com o próprio Deus.
A gente pensa que há briga, há disputa, mas não há. Não há nada capaz de parar a obra de Jesus. O mar tentou parar, o vento tentou destruir. E agora, esse homem que estava possesso foi até o encontro de Jesus. E veja, quem está exclamando em alta voz, quem está adorando, não é o homem possesso, mas são os demônios. Isso nos assusta. Isso nos assusta porque a palavra de Deus fala diversas coisas a respeito disso. Fala sobre nós termos uma fé que não seja como a dos demônios, que esses aqui têm fé e até tremem de medo. E nós temos aqui a imagem perfeita de como todos os poderes do mal agora estão tremendo diante de Jesus. Eles não estão tentando agora disputar e lutar com ele, porque eles não podem parar. Eles não podem competir com Jesus. Então eles simplesmente reconhecem o poder dele e se lançam aos pés de Jesus, pedindo um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tempo para eles trabalharem. Mas Jesus tinha um plano para aquela cidade, mas especialmente para aquele homem. E eu acho muito importante a gente perceber isso e não permitir que a nossa mente faça esse dualismo de que o inimigo tem poder semelhante ao de Jesus. Você sem Cristo, nós sem Cristo, certamente seremos aniquilados, tomaremos uma surra, como aconteceu lá com Paulo, com os caras que pensaram que eram amigos de Paulo, né, dizendo, em nome de Jesus que Paulo prega, sai. E aí o demônio fala, eita, como assim? O Jesus eu sei quem é porque ele atrapalha a gente. Paulo também às vezes aparece para fazer as suas graças, mas vocês eu nem sei quem são. E partiu para cima deles, deixando eles com a vergonha exposta, né, além de roxo, por tomarem uma sova do homem que estava possesso. Então, nós, sem Cristo, somos sim fracos. O diabo é muito mais forte que a gente, e muito mais astuto que a gente. Mas nós, com Cristo que está vivo, nós temos a melhor forma de escapar, resistindo ao inimigo. Nós somos capazes, não por nossa força, mas por conta do poder de Deus. Então, as forças do mal não são equivalentes às forças do bem. Não tem como. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós podemos confiar. E aqui, quando ele fala que eles são, o nome dele, né, é uma legião, é em torno de 3.000 a 5.000 soldados romanos. Legião era um nome que era dado às tropas romanas. E veja, mesmo 5.000, vamos colocar no menor das hipóteses, 3.000, nem mesmo uma multidão do inferno é capaz de parar Jesus. Porque Jesus subjuga o império das trevas, mas não somente isso, mas ele também é o libertador daqueles que estão aprisionados em cadeias. Eu sempre tento imaginar a história dele, porque, sinceramente, eu não consigo, muitas vezes, me identificar com ele. Eu olho para esse homem e parece que eu vejo um bicho. Parece que eu estou vendo uma pessoa desumanizada, uma pessoa sem nenhum tipo de socialização. Você não vê menção nenhuma de filha, de filho, de esposa. Você não ouve falar nem mesmo de mãe, nem mesmo de pai, de ninguém. Ele está completamente sozinho, abandonado para a sua própria agressividade, para a sua própria forma de viver ali, de forma, estranha, e bem bizarra, bem demoníaca mesmo. E eu fico realmente olhando para isso e falo, de que forma eu posso me associar e parecer com ele? De que forma eu posso tentar me enxergar nele de alguma forma? Eu acho que, pelo menos, eu tentei pensar nisso. Eu quero que você pense um pouquinho. A gente não sabe toda a história dele, mas certamente ele era uma pessoa... A gente percebe no final da história que ele era uma pessoa que tinha família, que ele podia voltar agora, depois no final, quando Jesus já o liberta,
Deus fala para ele, volta para a tua casa. Então ele teve uma casa, ele teve um lugar onde ele podia morar. Volta para os teus. Então ele tinha pessoas que o amavam em algum momento. Então, é importante a gente perceber que ele não era simplesmente um cara louco que agarrava os outros na rua, que tentava bater nas pessoas. E eu quero que você pense nessa situação, que terrível que era. Um homem possesso que agarrava os outros, porque tem outro texto da Bíblia que fala que ele andava pelado. Imagina isso. Imagina você que é pai de uma menina, você que é menina, vai sair, vai ficar perto dele, vai correr. Um homem louco, gritando, perto, no cemitério, à noite, sabe, sei lá, abrindo os túmulos, deitando lá com os mortos, gritando, agarrando os outros. Você vai querer fugir dele, numa situação terrível. A situação onde você vai tentar proteger a sua casa, a sua família, as pessoas que você ama, e você vai se autoproteger, você não vai chegar perto dele. Era assim que ele vivia. O lugar dele, onde ele morava, as pessoas não frequentavam. Elas não chegavam perto. Mas eu quero que a gente consiga imaginar, pelo menos tente imaginar, que ele era talvez um pai, um marido. Ele tinha uma vida normal. Ele tinha uma vida cotidiana. E eu quero que a gente pense nisso, reflita um pouco, porque muitas vezes a gente pensa que o mal chega e destrói as pessoas, sabe, de um dia para a noite. Que as pessoas que se perdem, estão sem Cristo, elas estão assim agora porque elas querem isso para a vida delas. É claro que o começo das escolhas das pessoas, as nossas escolhas, podem nos levar a algo parecido. Eu quero que a gente pense nisso, porque ali por volta daqueles tantos demônios que tentavam controlar ele, que estavam agora possuindo o homem, tinha uma pessoa, havia uma alma humana, que muitas pessoas já não conseguiam ver. Ele era um homem sem identidade, a gente nem sabe o nome dele. Ele está à margem da sociedade, ele vive distante de todo mundo, e tudo que ele tem é a sua própria solidão. Talvez ali no mar, né, que ele morava perto do mar, o cemitério era próximo do mar. Ele ia até o mar e olhava o seu próprio reflexo na água. Ele já não sabia se era ele ou se era eles. Ele não sabia mais quem ele era. O ser humano que estava lá dentro já parecia ter perdido a sua vida. Ele era um escravo que não tinha liberdade, nem mesmo para decidir o que ele poderia fazer, o que ele iria comer, o que ele iria vestir. E a gente olha para esse homem e fica horrorizados, porque ele é realmente um prisioneiro. Muitas pessoas tentaram prisionar ele, e ele ele quebrava, e talvez naquele momento que ele se libertava das algemas, ele pensasse, eu realmente sou imparável, ninguém pode me prender, mas ele era um refém, um prisioneiro. Ele era um escravo sem nenhum tipo de liberdade para nada. E a Bíblia fala a respeito disso. A história desse homem, de alguma forma, também é a nossa história. Nós olhamos para ele e pensamos, não há nada parecido em mim com essa pessoa, mas a gente não está nem um pouquinho correto quando a gente pensa isso. A Bíblia fala a respeito de histórias de redenção e de pessoas que precisam ser libertas. Talvez você, nesse exato momento, precisa ser liberto de algo. Talvez de um vício. Talvez da pornografia. Talvez você precisa ser liberto, nesse momento, da mentira. Você precisa ser liberto da vida de fachada. Nós precisamos ser libertos. Nós precisamos de redenção. Nós precisamos de Jesus. Jesus vive e foi ao encontro de uma pessoa que ninguém mais dava nenhum tipo de credibilidade. A Bíblia fala a respeito da gente. Acaba sendo um reflexo nosso. Nós que antes andávamos perdidos, tragados pelo mundo, tragados pelo diabo, agora nós podemos encontrar no Deus encarnado a nossa liberdade.
Jesus fez tudo o que podia para encontrar com aquele homem, porque os poderes do inferno não são capazes de pará-lo, nem mesmo a falta de vivência que aquele homem tinha podia ser um empecilho para Jesus. Jesus trouxe novamente a dignidade àquele homem. E eu acho isso muito importante para a gente perceber, porque existem muitas vezes na nossa mente, no nosso coração, o pensamento de que tem pessoas que são irrecuperáveis, de que tem situações que são irreversíveis, mas nós estamos simplesmente olhando para aquilo que o nosso coração avalia, mas não existe impossíveis para Deus, não existe impossibilidades, não existe nada que seja irreversível. Muitas vezes a gente para de orar, a gente para de buscar, a gente para de tentar atravessar o mar para falar a respeito de Jesus para alguém. Mas eu quero que a gente sonde o nosso coração e perceba que existe sim vida em Jesus, existe liberdade em Jesus. E por mais que pareça muito impossível, mesmo debaixo de toda aquela camada, aquela crosta de sujeira, de degeneração, se a gente olhar com os olhos curados de Jesus, nós vamos poder sermos capazes de enxergar uma pessoa que Jesus ama. Amar uma pessoa, como disse Dostoiévski, amar uma pessoa significa vê-la como Deus pretendia que ela fosse. Às vezes a gente olha as pessoas e a gente não consegue ver isso. Mas Jesus viu. Ele era uma pessoa que ninguém mais dava nenhum tipo de direção, nenhum tipo de dignidade, de esperança. Mas Jesus olhou para ele e viu alguém são, viu alguém vestido, viu alguém restituído na casa, viu alguém restituído na sociedade, viu alguém servindo na igreja, servindo no templo. Ele viu alguém de novo vivendo uma vida em liberdade. Jesus é o único capaz de fazer isso. Não existe pessoa descontrolada o bastante para que ele não possa colocar o seu controle. Não existe pessoa tão que parece um bicho, que parece um monstro, que ele não possa transformar em um humano de novo. A graça de Jesus é realmente escandalosa. Eu gosto dessa palavra, escandalosa, porque eu já vi crianças fazerem escândalo, pessoas fazendo escândalo, mas eu nunca vi nada mais escandaloso, mais barulhento, mais, que deixa a gente até meio que constrangido do que a graça de Jesus. Não tem nada, não existe pessoa nenhuma que não possa ser alcançada por essa graça. Qualquer pessoa que a gente possa pensar está espiritualmente preso. Você pode pensar talvez nas prostitutas, nos valentões, nos malfeitores do mundo, nos ricos snobs, nos pobres que querem ser ricos, nos revoltados com a vida, com todas aquelas pessoas que a gente mais pode considerar perdida. Existe graça para elas. Existe graça para todos. Existe graça para você. Jesus liberta os aprisionados. Jesus é capaz, sim, de nos libertar. Mas não somente isso, Jesus ele subjuga os poderes do mal, liberta os aprisionados, mas em último lugar, Jesus também envia os mensageiros ao mundo. Jesus colocou aquele homem em liberdade e agora ele teve toda a sua vida de volta. Ele é uma nova pessoa. Ele já não é nem mais aquele que ele era antes de ser endemoniado. Ele é algo novo, porque ele encontrou a luz do mundo, ele encontrou o poder mais poderoso que existe. Então, agora, ele pode viver o que Deus tem para ele. Mas o que é impressionante nessa história, que eu quero dar uma ênfase para a gente refletir e finalizar, é que, no final de tudo, esse homem está são. Ele está sentado, em pleno juízo, pedindo para Jesus, eu quero ir contigo, a minha vida agora é tua. Eu quero andar com o Senhor, eu quero ser um discípulo do Senhor. E é engraçado isso, porque a gente viu uma pessoa chegando até Jesus, Jesus dizendo para ela, olha, se você vender tudo que você tem, dar aos pobres, depois se você quiser me seguir, você pode vir.
a gente vê algumas pessoas que Jesus parece ter chamado, mas que essas pessoas disseram, não, não quero. E aqui a gente tem um homem que está rogando, permita-me ir contigo, aonde fores eu irei, aonde dormires dormirei, eu serei totalmente do Senhor. E Jesus fala, não quero. Como assim? Não teria ninguém mais devoto, não teria ninguém mais pronto para qualquer coisa, uma pessoa que não teve vida nenhuma. E a gente se espanta, porque essa é uma realidade, é uma verdade universal. Quanto maior é a graça, quanto maior parece que o nosso pecado foi, então a graça tem que ser ainda maior, parece que é maior ainda a forma como essa pessoa serve a Cristo. Eu me espanto, sim, bastante, com pessoas que viveram a vida tão dissolutamente, muito mesmo, e de repente entregam a sua vida e elas vivem radicalmente para Jesus. Porque elas entenderam a dimensão desse amor. Entenderam a dimensão do buraco que Jesus tirou elas, do tipo de cadeia que Jesus quebrou para libertá-las. Mas existem muitas pessoas que estão ali em pleno juízo, que estão naquela cidade, que estão vendo que Jesus entrou na cidade, está fazendo grandes coisas, mas que não são capazes de ouvir Jesus, de querer segui-lo, de ser um discípulo dele. A gente vê o povo que antes tinha medo daquele homem, certo? Um homem que era louco, que era insano, agora eles têm medo de Jesus. Eles têm medo do que aquele homem se transformou ao ter um encontro com Jesus. Parece que o povo preferia o endemoniado, afinal de contas, e não o homem que agora tem uma ótima notícia. O povo então pede, Jesus, vai embora. Os porquinhos estavam fazendo a festa, né? E aí Jesus manda essa legião para os porcos, e é interessante que os porcos têm uma menção, né, nas Escrituras, que é simplesmente como se o povo não tivesse o temor a Deus, não servisse a Deus. Porque os porcos representavam um animal impuro, que era usado muitas vezes nos sacrifícios pagãos daquele tempo. Então, uma vez que a cidade tinha uma manada de porcos, era uma cidade que tinha outras prioridades. Era uma cidade onde a influência do inimigo residia. A gente vê um homem possesso, mas ele é o ápice do que a cidade representava. Uma cidade que não dava nenhuma voz a Deus. Uma cidade que vivia nessas influências malignas. Então, eles, naquele momento, viram, de alguma forma, ser aniquilado aquilo lá. O amor que eles tinham pelos bens, o amor que eles tinham por sacrificar aos ídolos. Por favor, saia da cidade. Você não é bem-vindo aqui, você está acabando com os nossos deuses, você está acabando com a nossa estrutura, você está acabando com a nossa cultura. Vai embora, Jesus, a gente não quer você. Olha o que você fez com esse homem. Eu não sei se vocês percebem isso, mas isso está também na nossa cultura. Às vezes, falar de outros deuses, beleza, tá legal. Falou a palavra Jesus, nossa, para tudo, não quero ouvir. Religião não, religião para lá. Agora vai falar, sei lá, da nova era, vai falar de outras religiões. Pô, legal. Que bom que você tem uma religiosidade, que bom, espiritualidade. Vai falar então que você serve a Jesus Cristo. Nossa, não, aí você está querendo demais. Você está querendo impor para mim Jesus, não quero ouvir Jesus, não quero saber de Jesus. Porque Jesus realmente não é bem-vindo nas cidades que residem o inimigo, aonde o inimigo se infiltrou. Nós vemos então aqui uma região que amou mais as trevas do que a luz e rejeitou o Filho de Deus, mandando ele embora. Jesus não permaneceu lá, ele foi embora, mas Jesus deixa então um remanescente. E aqui que eu queria deixar um recado para a gente. Jesus ainda mantém certos remanescentes nas cidades malignas, vamos colocar assim. Jesus mantém o seu povo ainda residindo nesses lugares. Ele deixa cada um de nós como mensageiros da Boa Nova. Jesus dá uma ordem para aquele homem dizendo, vá para casa e anuncie para a sua família tudo quanto o Senhor fez por você e como Ele teve misericórdia, compaixão de você.
A notícia não era muito difícil, meus irmãos. Às vezes a gente pensa, o que eu preciso fazer para falar de Jesus? Não é muita coisa. Basta você olhar para o que Ele fez na sua vida, basta você olhar para o que Ele tem feito na sua casa, na sua história. E como Ele teve tanta graça para contigo, quanto amor Ele teve para você. Não vou ter tempo de falar muito mais, mas aquela região de Decápolis, tempos depois, Jesus retorna para aquele lugar onde ele havia sido expulso, as 10 cidades aonde percorreu aquele homem que todo mundo conhecia muito bem, mas que agora parecia irreconhecível, parecia que não era o mesmo. No capítulo 8, 2 anos à frente, aí desse episódio mais ou menos, a gente vai ver que Jesus retorna para aquela cidade e agora cerca de 4.000 pessoas estão presentes, isso sem contar as mulheres e as crianças, e elas estão desejando Jesus. E é nessa ocasião, inclusive, que Jesus multiplica os pães e os peixes na região de Decápolis. Como que em 2 anos isso foi capaz? Jesus não estava lá. Isso só foi possível porque um homem que um dia foi um bicho, vamos colocar assim, falou do quanto Deus teve compaixão dele. A notícia é incrível e nós todos somos capazes de dizê-la. Jesus continua fazendo grandes coisas. Jesus continua derramando compaixão para com todos, sem exceção. Jesus não deixa ele segui-lo, porque Jesus tinha um outro plano para ele. Jesus não deixou ele segui-lo naquele momento, porque Jesus tinha um plano para ele também, para ele mesmo. E o plano de Jesus era percorrer uma grande colina, ser desnudado como aquele homem foi, mutilado pelos seus algozes e os seus inimigos. Jesus teve um plano de ser a luz do mundo que era rodeada de trevas, das trevas mais terríveis, que em pleno meio-dia se fez maior escuridão que a gente possa imaginar. Jesus, então, despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Então, o descendente da mulher esmagou a cabeça da serpente. O leão triunfou em cima do dragão e subjugou o império das trevas, libertando os seus filhos, libertando os escravos. O mundo estava voando de cabeça para baixo, sim, meus irmãos. Mas a boa notícia é que Jesus vive. Jesus, o Filho de Deus, reina. O Filho de Deus hoje quer derramar compaixão sobre todas as pessoas e cabe a nós dizermos o que Ele tem feito por nós. Nós temos a melhor notícia que existe porque nós servimos o único Deus verdadeiro, o único Deus bom de verdade. Eu quero orar com vocês, feche seus olhos. Eu quero orar em 2 sentidos com vocês. Em primeiro, se você tem percebido que tem muitas forças do inimigo te dominando, mas você não quer ser controlado por essas coisas, quero que você ore comigo nesse momento. Agora, se você também deseja, do fundo do coração, ser esse mensageiro da compaixão e da misericórdia de Jesus, também quero que você ore comigo, pedindo para que Deus te capacite a dizer o que Ele tem feito por você. Senhor, nós estamos aqui, precisamos muito, Deus, da sua força. Nós não temos força em nós mesmos, não somos capazes de nos desvencilhar, Deus, do inimigo. Como é difícil para nós, Pai, porque o inimigo tenta nos seduzir com suas mentiras, como ele fez desde o início. Mas nós não somos mais, Deus, filhos de Adão. Nós somos filhos do Abba, Pai, do Deus Todo-Poderoso. Somos irmãos de Cristo Jesus, o irmão mais velho que veio nos resgatar, Deus. Obrigado. Então, Pai, em nome de Jesus, liberta-nos, Pai.
Liberta-nos das influências do inimigo, dos poderes malignos que atuam sobre nossas vidas. Liberta-nos, Pai, não simplesmente de falácia. Muitas vezes a gente tem isso, Deus. Falamos que estamos vivendo uma vida plena em Cristo Jesus, mas estamos cheios de vícios, cheios de manias, cheios de pecados, Deus, cheios das influências do mal. Caia por terra todos os planos do diabo. Triunfa, Deus, sobre tudo. Que Jesus raie a sua luz aonde há escuridão no nosso coração. Existem muitas áreas das nossas vidas, Deus, que nós fechamos como recônditos do mal, onde são os nossos sótãos, os nossos porões, onde nós não queremos que ninguém entre, Pai. Mas Jesus, nós queremos, em nome de Jesus, entregar a chave de toda a nossa alma ao Senhor. Todos os recônditos, todos os cômodos do nosso coração, tome controle, Senhor. Liberta-nos, Pai, em nome de Jesus. Faça cair sobre tudo, Deus, sobre as forças que nós às vezes tentamos desempenhar. Nós pedimos que a sua força, Deus, faça cair, Pai, toda a ação demoníaca, Deus, toda a força do mundo e da carne, Deus. Não é fácil para nós, Pai, mas não existe impossíveis para Ti. Como o Senhor fez na vida daquele homem, faça na nossa vida. Brilha sobre nós o Teu rosto, Deus. Faz, Deus, brilhar, salva-nos. Salva-nos, Pai, dos perigos que nós nos metemos. Salva-nos, Deus, por amor do Teu nome. Tem misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Se porventura há alguém aqui, Deus, com algum vício, com alguma dificuldade, com alguma prisão, Deus, eu rogo, Pai, encarecidamente por essa pessoa. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor liberte, Pai. Que o Senhor venha com o seu poder, Deus, e subjugue o inimigo e coloque em liberdade o meu irmão e minha irmã, Deus. Coloque em liberdade de verdade, pois foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, nós cremos nisso. Venha sobre nós, Espírito Santo, e nos ajuda. Nós temos muitas manias, Deus, de correr errado, de viver errado. Tira-nos desse lugar de morte, de escravidão, em nome de Jesus, Pai. Mas da mesma forma, Deus, eu venho pedir em nome de Cristo, que sejamos arautos do Senhor, pessoas que anunciam as boas novas. A boa nova, Deus, é que Jesus vai ao encontro de todos aqueles que estão perdidos, de todos aqueles que estão presos, que estão vivendo em trevas profundas. O Senhor vai ao encontro. Não há forças, Deus, naturais capazes de parar. Não há forças sobrenaturais capazes, Deus, de barrá-lo. Obrigado, Jesus, por isso, pois o Senhor se encarnou para nos transformar. Então, leva-nos, Pai, a sermos, Deus, pessoas que anunciam, Pai, proclamadores, Deus, do Teu reino, proclamadores da Tua vida. Então, Pai, aqui está, Deus, aqueles que anunciarão as boas novas. Aqui estamos, Deus, prontos para ir. Nós queremos dizer como o profeta Isaías, Deus, eis-me aqui, envia-nos, Pai. Envia-nos para esse reino, que agora, Deus, ainda é subjugado pelo inimigo, mas há de raiar o sol, a estrela da manhã, a luz do mundo sobre muitos corações, e nós te pedimos para que através das nossas vidas, através dos nossos lábios, Deus, o Seu nome seja reconhecido, que as pessoas possam, Deus, então se curvar, Deus, e buscar o Senhor. Talvez, Deus, alguns vão recusar agora, nesse momento, mas certamente a Tua palavra não fica vazia, a Sua palavra nunca falha. Aonde nós semearmos, Deus, alguém colherá. Aonde nós regarmos, Deus, pode ser que nós venhamos colher, Pai. E nós te pedimos em nome de Jesus, para que a gente faça isso sem medida, para que a gente faça isso de forma desregulada mesmo, porque é grande demais a Sua graça, é muito maior do que os nossos pecados. O mundo precisa saber, as pessoas que nos conhecem precisam ouvir das coisas boas que o Senhor nos fez e que o Senhor deseja fazer na vida delas. Nós te pedimos isso, Pai, nos dê coragem, nos dê, Deus, a intrepidez necessária,
Não por nós mesmos, nunca é por nós mesmos, mas é pelo Teu Espírito, Deus, que nós queremos agir, que nós queremos viver. Abençoa o Teu povo aqui presente, Deus. Leva-nos, Pai, a levar com cada vez mais seriedade essa palavra, Deus. E levar cada vez mais a sério, Deus, a vida que nós temos contigo. Nós não podemos ir até o Senhor agora, mas o Senhor nos deixou aqui com uma missão. Nós queremos, Deus, ser fiéis, Deus, ao Senhor, enquanto aqui estivermos. Nós te pedimos isso em Cristo Jesus. E que a graça de Jesus, o Filho de Deus, e o amor de Deus, o Pai, que é sem limites, e o poder do Espírito que quebra os grilhões e nos torna capazes de sermos mensageiros, estejam sobre todos vocês, sobre todos nós, Igreja Santa de Jesus, separada para as boas obras, até que Ele retorne nas alturas. Todos que concordam dizem amém.